Boa noite, pessoal. Espero que estejam ouvindo aí. Espero que todo mundo esteja bem. Hoje a gente vai tratar de funções e alguns dos seus tipos. Não vai dar para cobrir todas. Antes, vamos dar aquela olhadinha no assunto da semana passada. Se vocês se lembram, na última terça-feira a gente trabalhou com matrizes, que foi digamos assim, uma extensão do assunto de vetores que a gente viu antes do recesso. Aí é isso. As matrizes são vetores com mais de uma dimensão. A mais comum delas são as bidimensionais, utilizando dois índices. É o que a gente vai trabalhar mais, é o que vocês vão trabalhar mais com, que são um pouco mais simples de entender. Aí, por definição, elas são formadas por elas dividem a mesma definição dos vetores, ou seja, são todas do mesmo tipo, com o mesmo identificador e são dispostas em linhas e colunas. Eu coloquei aqui uma coisa. Vocês estão conseguindo acompanhar o slide? E hoje eu estou usando o projetor do próprio Big Blue Button, então não é o de sempre. Estou conseguindo ver certo. Declaração das matrizes. É similar à declaração dos vetores, ou quase toda declaração, né, que começa com o tipo da variável, aí o nome da variável. A diferença é que aqui nos vetores a gente vai ter entre as chaves o número de linhas e em seguida o número de colunas. É sempre essa ordem que vai ser declarada. Linha, coluna, linha, coluna. Controlando analista. Eu não tenho tempo de ver isso não. Aí é isso. Nesse exemplo que eu coloquei aqui, float valores 6, 2. O valor 6 representa a quantidade de linhas, o valor 2 representa a quantidade de colunas. Então, isso daqui foi um erro de digitação, mas a capacidade é de 12 itens, apesar de eu ter colocado 10 ali. São 6 linhas e 2 colunas. Alguma dúvida em relação a matrizes? Que não pegam? Agora que já tiveram um contatozinho com a lista e tal, alguma dúvida? Opa, por enquanto não. Excelente. Então, aqui um exemplo de uma matriz de 4 por 2, para conseguirem visualizar. Mais uma vez, é a mesma regra do vetor, começa contando do zero. Então, apesar de eu ter declarado isso daqui como uma matriz de 4 por 2, a gente está vendo ali que ela está indo de 0 a 3, por causa daquela regrinha que a gente começa a contar do zero. Pronto. Terminamos de ver matrizes. Vamos para funções. Primeiro de tudo, o que é função? Função são a sequência de comandos que irão realizar uma tarefa específica no programa. Bem normal. Já é algo que a gente está fazendo. É o que a gente sempre fez, né? Porque o main que a gente utiliza é uma função. Ela é a função principal, por isso que é o main. Aí é isso. Agora a gente vai trabalhar com outras funções além do main. Aí é isso. Uma função, ela vai ser referenciada no main através do nome atribuído a ela. E por que você vai utilizar funções? Quais são as vantagens dela? É que quando a gente está programando, quando a gente está resolvendo um problema, a gente só faz aquele bloco de código, né? A gente faz na ordem de variáveis, aí faz uns print para colocar as informações, aí faz o cálculo, a questão lógica que precisa e sai o resultado. Tudo em um bloco só, certo? O que a função vai permitir a gente fazer é a gente modularizar o programa. Ou seja, em um programa mais complexo, a gente vai poder dividir os problemas em partes menores.
Aí, dividindo esses problemas em partes menores, vai facilitar o entendimento e a depuração do programa. Porque, em vez de ser um bloco de código grande, vai ser pequenas partes que estão interagindo todas juntas. Aí vai ser mais fácil você alterar alguma coisa caso dê um erro, você saber o que é que está dando um erro, porque cada, cada sequência lógica pode estar separadinha lá, dependendo do seu nível de organização, certo? E também as funções permitem que a gente reaproveite o código que já foi construído. Que vocês vão ver no exemplo, que, por exemplo, a gente vai fazer uma função, uma conta. Aí, nessa conta, a gente pode chamar ela novamente mais na frente no programa. Não precisa estar reescrevendo o código para realizar uma operação novamente. Estão conseguindo acompanhar? Função é bem conveniente. Aí fica mais fácil ler o código, torna mais rápido alterar. Eu mencionei essas coisas. Sim. Aí, ok. A sintaxe. Essa, sim, primeiro de tudo, percebam que a declaração da função está fora do main. O main está ali embaixo. Ele não está completinho, mas dá para vocês verem aqui, correto? Está sem som? Eu acredito. Eu não consigo responder ele, porque se ele está sem som, alguém falou que o som está e o problema provavelmente na parte dele aí. Por favor. Enfim, a declaração está fora do main. Como a gente vai fazer essa declaração? Como sempre, primeiro o tipo de valor que a função retornará, certo? É o tipo que a gente está considerando. Em seguida, o nome que você dá à função, como se você declarar uma variável. Aí agora, entre os parênteses vão estar os parâmetros. O que são parâmetros? Os parâmetros são a lista das variáveis que a função vai receber como argumento e que vai utilizar para realizar a função. E aí embaixo, o que é que essa função vai retornar para mim desde que ela executar essa operação. Certo? Então, não é uma declaração totalmente alien para vocês, né? É o que vocês viram antes. Só tem que lembrar disso. Que tem o tipo, o nome e entre os parênteses vão estar as variáveis que vão ser usadas como argumentos dentro dessa função, entre as chaves. Agora a gente vai trabalhar com parâmetros, que mencionei no slide anterior, que eu mencionei no slide anterior, que é essa parte entre parênteses aqui na função. Parâmetros são variáveis alocadas no cabeçalho da função. O objetivo delas é fazer a comunicação entre funções e a função principal, que é o main, coisas diferentes. Aí a gente chama de parâmetros a passagem desses valores entre as funções. Como assim? Aqui no exemplo, é o exemplo completo ali. Tem a função, tem a função, tem a função multiplica aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo. Eu tô fazendo. Eu não estou conseguindo enxergar direito aqui.
Pronto. Tem a função aqui em cima, a função multiplica, certo? A gente vai trabalhar, os parâmetros dessa função vão ser int n1 e int n2. Aqui dentro vai estar fazendo uma multiplicação e ela vai retornar resultado. Aí, fiz a declaração do main, declarei as variáveis, fiz aquele processo padrão de pedir para o usuário digitar um valor, escanear e armazenar. E o diferencial é que no main eu só vou chamar essa função. É como se eu estivesse chamando esse bloco de código aqui do multiplica, certo? E aí vai ser o resultado, que é onde vai estar armazenado a resposta. Ele é igual à função multiplica e está passando para essa função os parâmetros n1 e n2. Que aqui em cima, na função, a gente só declarou que parâmetros eles vão receber. Isso é um parâmetro formal. Eu vou explicar isso um pouquinho depois. A gente passou os parâmetros, aí lá em cima é que vai acontecer a multiplicação. Dentro daquela função, ela vai retornar o resultado, vai ser armazenado em resultado e vai ser printado na linha abaixo. Conseguiram seguir? Aí a gente está. Claro que a gente poderia ter feito essa multiplicação dentro do main, só que se esse código aqui ele precisasse de mais alguma coisa, se ele quisesse fazer outra coisa com esse resultado, em vez de você repetir esse trecho de código, agora você só vai precisar chamar aquela função novamente e vai sair um resultado diferente. Entenderam? Alguma dúvida? Ainda não. É porque eu acho que não sei se eu estou indo muito rápido e tal. É bom sempre parar para perguntar. Pronto. Agora a gente vai trabalhar com escopo de variáveis. Alguém é familiar com isso? O nome da variável nas duas funções podem ser diferentes. Como assim, Caio? Pô, tipo N1 e N2 na main. Se você colocar... Peraí, deixa eu ver se eu terminar de digitar aí. Para receber e multiplica, posso colocar nomes diferentes. Sim, se você mudar os parâmetros e multiplica, você pode utilizar outras variáveis. E você tirou sua dúvida ou eu não consegui? Calma, Nilson, eu vou explicar esse negócio de variáveis locais e globais agora. E é isso, ó. Pronto, a gente já volta aqui, ó. O escopo de variáveis é exatamente isso. É o conjunto de regras que vai determinar onde é que uma variável ela vai ser aplicada. O escopo já é isso, ele define a zona do programa onde essa variável pode ser acessada. A gente vai ter três tipos, que é
dentro de uma função, que são as variáveis locais, fora de qualquer função, que são as variáveis globais, e na definição de parâmetros de uma função, que são os parâmetros formais. Primeiro, as variáveis locais. Elas são declaradas dentro do bloco de código, não podem ser modificadas por outras funções e somente existem enquanto a função onde ela foi declarada estiver sendo executada. Aí seria aqui, esse N1 e N2, eles são variáveis locais, porque eles foram criados dentro do main, certo? E eles só vão existir enquanto o main estiver sendo executado. E se você chamar N1 e N2, ou se você tentar modificar elas, tentar modificar N1 e N2 fora do main, você não vai conseguir, porque elas não existem. Aí, variáveis globais são declaradas fora de todos os blocos de função, vão existir durante toda a execução do programa e são acessíveis em qualquer parte do programa, ou seja, elas são globais, elas englobam todo o programa. Aí agora os parâmetros formais. Ó, parâmetros formais da função também são as variáveis locais daquela função, certo? Aí tem isso. Os parâmetros da declaração, que é aquele entre parênteses, são chamados de parâmetros formais. E os parâmetros na chamada da função são os parâmetros atuais ou reais. Ou seja, o que está aqui dentro, lá na função, entre aqueles parênteses, são os parâmetros formais. E o que está aqui na chamada da função são os parâmetros reais. Conseguiu entender? É que os parâmetros reais e formais é só uma maneira para a gente diferenciar os parâmetros na declaração da função e os parâmetros na chamada da função. É isso, é para isso que os parâmetros formais servem. A gente chama os da declaração de formais e os na chamada de reais. Eles vão, porque o que a gente vai utilizar são os que vieram da chamada mesmo, eles são os reais. Conseguiram seguir? Ah, sim. Eu vi esse exemplo no slide que eu estava estudando, que o jeito mais fácil de você visualizar a diferença entre variável local e global é você imaginar um prédio. Aí, a chave do seu apartamento naquele prédio, ele é uma variável local, porque ele apenas funciona, porque ele só funciona em um apartamento específico. E o apartamento sendo a função, correto? A chave aí considere que o dono desse prédio ele tem uma chave mestra que consegue entrar em qualquer apartamento. Isso daí seria uma variável global, porque com essa chave mestra ou essa variável global ele pode acessar qualquer função do prédio, o prédio sendo o programa. Conseguiram entender? Alguma dúvida? Ah, tô vendo que não, tá todo mundo seguindo, então vamos falar um pouquinho sobre as funções void. Que a gente já perguntaram sobre ela antes e a gente não explicou exatamente porque elas estavam para esse momento. Funções void são funções que não
precisam retornar algum valor. Eles são utilizados quando a gente quer executar um bloco de comandos, mas esses comandos não precisam retornar nada para a gente. Aí, nesse caso, a gente usa void no cabeçalho da função. E se a gente quer que a função retorne alguma coisa, usamos uma declaração return. Aí, aqui no exemplo. Dentro do main, eu quero que ele retorne alguma coisa, certo? Por que o return 0? Vocês vão ver em breve. Vamos dizer que 0 é o valor padrão dos returns no main. Aí quando eu executar esse main, eu quero que ele retorne esse 0, que é para eu entender que ele está funcionando. Mas já naquela função, como eu não estou passando nada para ela e eu não quero que ela retorne alguma coisa, eu estou utilizando o void. Aí é isso. Aí a gente deve lembrar que o main ele também é uma função. Então, isso é uma regra do compilador, que os compiladores vão achar que a função main ela deve retornar um número inteiro. Aí o valor padrão é o zero, que é para significar que o programa ele terminou normalmente. E quando o programa retornar um valor diferente de zero, significa que esse programa teve um término anormal. Por isso que às vezes você vê no programa o return zero. Às vezes você não vê também, porque isso é uma coisa de compilador. Porque alguns compiladores eles vão tratar a falta desse return como um erro, e outros não. Então, isso vai depender um pouquinho da ferramenta que você está utilizando. Mas é bom lembrar disso que um main ele espera um retorno inteiro, e esse retorno inteiro vai ser zero se o seu programa foi executado corretamente, e ele vai ser um valor diferente se alguma coisa deu errado durante a execução. Aí, deixa eu abrir o devc aqui. E que nem no último encontro, a gente vai fazer um exemplo de código. Se tiverem alguma pergunta, escrevam aí que já vejo. Aqui na tela mesmo. Aqui. Eu não consigo colocar o devc para aparecer aqui. Isso é. Para aparecer como aplicativo, então eu vou utilizar o shell. E aí, está todo mundo conseguindo ver? Pronto, aí o que a gente vai fazer é... Agora, se você criasse... Pronto. Se alguém quiser fazer junto também, você é bem-vindo. Vamos fazer uma questão de média básica, certo? Só que utilizando função. Eu vou dar um zoom na tela aqui, então. Opa, foi demais. Pronto, acho que aqui está... Aí,
Como a gente está trabalhando com função, chegamos na primeira decisão. O que é que a gente escreve primeiro? Escreve o main ou escreve a função? Depende de vocês. Como estão separadas, você pode fazer a sua ordem preferida. Mas bora inventar umas coisas aqui. Vamos fazer o main primeiro. Ué, cadê o shell aqui? Estamos trabalhando com médias, então vamos fazer o passo. Vai fazer com float. Float média. 1, nota 2. Melhor ainda. Melhor ainda. Vamos fazer isso ser uma declaração global. Vocês vão entender o porquê à medida que eu progredi. Estou pagando demais. Aí, aqui dentro, int main, vamos colocar o que a gente precisa, já que a gente vai perguntar para o usuário colocar. Precisar de um char, vai ser um string, mas vou botar char resposta. A resposta do usuário. Aí, o que eu vou fazer aqui é para entrada de respostas a entrada de resposta ser uma função, certo? Então, eu vou botar um do. Se não estiverem entendendo, perguntem, tá? Eu vou declarar. Eu não fiz a função ainda, mas eu vou declarar ela aqui. Aqui embaixo vai fazer a média. Aí como a gente podia fazer uma estrutura de repetição aqui, com esse fazer um do while, que aí, enquanto eu colocaria um printf aqui embaixo, que seria para mostrar a média, certo? E média. E outro, printf deseja repetir. Coloca as opções que seria S ou N, tá? Sim ou não. Opa. Fecha. Pronto. Estão conseguindo acompanhar? Ou eu estou viajando demais aqui nesse programa? Porque o que eu estou imaginando é que eu vou fazer um do while aqui dentro, certo? Enquanto eu vou chamar de resposta, que eu escrevi ali, né? For igual a S, vai repetir isso daqui. Vai dar a opção de continuar fazendo esse processo. Certo? Só que vocês podem. E onde o usuário vai colocar essas notas vai ser a função que eu vou botar aqui embaixo, que é isso, ó. A função pode ser declarada depois ou antes também. Isso não...
muda muita coisa não. Estão entendendo? Alguma dúvida até agora? Ok. Só que aí entra uma coisa. Vocês lembram das funções de string? Eu declaro a biblioteca depois. Vou utilizar um aqui. Porque, como eu só estou utilizando uma variável para a resposta, não vai ficar armazenada essa resposta. Como é que vai repetir? É aí que a gente utiliza aquela funçãozinha, que é o flush stdin. Vocês lembram o que é que isso faz? Alguém lembra? É limpar o quê? Limpar a tela, o programa, a casa. O que é que você está limpando? Isso. O flushstdin, ele é usado para limpar o buffer do teclado. Você vai poder reutilizar isso daqui. E aqui, é claro, né? F, a chave posta. While, para utilizar o que a gente utilizou, né? Como isso daqui é um item main, turn 0. Pronto, o nosso main está feito. Só que agora a gente vai utilizar a função. Só que tem isso, né? A gente não declarou a função das notas no main, certo? Então, ele não vai, então a função ela não vai receber parâmetros, né? Declarar a variável, mas a gente já declarou aqui em cima, a variável global. Vai utilizar essas variáveis globais aqui dentro da função. Aí, como não vai receber nada, coloca void. O que a gente vai utilizar são as variáveis globais. Chave. Aí aqui é onde vai estar as perguntas para o usuário. Digitar nota 1, os pontos em espaço, com F. F, fechar. Esse nota 1 é o quê? É aquela variável global que a gente declarou lá no início. Então, tá vendo? Como ela não foi declarada dentro de qualquer, dentro do main ou da função, ela é global. Então, ela pode ser acessada tanto aqui quanto aqui. E vai funcionar. Aí, vou fazer uma trapaçazinha. Vou copiar das duas linhas de uma vez, né? Eu não fiz isso. Nota 2. E como a gente quer que, como a gente está voltando alguma coisa para o main, um return. E está feito.
Aí o que é que vai acontecer aqui? O C Shell, ele funciona... O que a gente está aprendendo é o C++. O C Shell é C++. Então eu só estou utilizando esse site aqui para escrever mesmo, certo? A compilação desse site... Opa, ó, já percebeu aqui, muito bem. Nem eu tinha visto essa. Vou até dar uma olhada aqui por cima de novo. Mas aqui, ó, declaramos essas funções globais aqui, que vão ser acessadas tanto pelo int main e a função. Dentro do main, o que a gente está fazendo só é um do while, para a gente poder repetir esse trecho de código, onde a gente vai chamar a função sem parâmetros aqui. A função vai ser executada para o usuário digitar essas notas aqui. A nota vai ser calculada através da média, vai mostrar e vai perguntar se deseja repetir. Eu coloquei assim. Vai perguntar se deseja repetir essa operação. Aí, depois que você digitar, o teclado vai ser limpo. Não, peraí. A ordem está errada. Tem que ser isso aqui antes, porque a gente está limpando antes de escanear, né? Aí não pode. Assim é mais claro. Aí vai perguntar se deseja repetir, vai ler o que é que o usuário deseja fazer, e enquanto a resposta for sim, vai continuar repetindo essa operação aqui. Alguma dúvida? Conseguiram compreender o passo a passo aqui? Esse é o momento para se pronunciarem. O assunto de hoje é isso. Então a gente tem esse momento agora. Posso fazer outro exemplo, procurar fazer outro exemplo aqui também, se quiserem. Na linha 13 já parece que tem. Eu adicionei agora. Posso fazer outro exemplo também. Tem alguma dúvida? Alguma questão na atividade de matrizes que não fizeram? Porque se já temos a lista de presença, ninguém tem dúvida. Alguém não assinou a lista? Porque temos 17 usuários, 16, sem contar eu, e só 13 assinaturas na lista de presença. Então, se alguém ainda não assinou, por favor, assine. Então, é isso, pessoal. Sem dúvidas, nada? Conseguiram entender tudo? Tudo beleza, então. Então estão liberados. Eu vou terminar a gravação aqui, então, e boa noite.